Todos, graça e paz. Boa noite àqueles que estão pelas plataformas nesse instante nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo aqui ao vivo e vocês que estão presentes aqui também, para ouvir assim a palavra de Deus que vai ser falada nesta noite, dentro do tema que nós estamos vendo neste mês, que é a sabedoria. Isso é um motivo realmente que nos leva a estar empolgados porque a sabedoria que vem do alto é algo que o Senhor tem nos presenteado e nós temos aprendido acerca dela dentro do livro de Provérbios. Semana passada, para situar aqueles que ainda não estão acompanhando a palavra, nós iniciamos Provérbios no capítulo 1. E nós vimos 3 assuntos muito profundos ali, naquele capítulo 1 de Provérbios. Ali é abordado o assunto onde nos remete a nós estarmos dentro do princípio da sabedoria. Ele nos introduz nos dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Foi muito profundo, muito bom, muito salvífico. Foi muito alarmante para o nosso espírito receber esta palavra novamente, porque ela nos encoraja a voltar para um caminho que talvez nós já estivéssemos até saído dele, que é o caminho do temor ao Senhor. E a palavra nos mostrou semana passada que este é o princípio da sabedoria. Quando é que nós somos inseridos na sabedoria? Neste caminho de sabedoria que foi revelado a Salomão e agora está sendo revelado à igreja do século 21, é o temor ao Senhor. Nós abordamos também dentro do capítulo 1, semana passada, que a sabedoria nos leva a uma restauração com relação à paternidade. Nos leva a reconhecer o nosso Pai, tanto o celestial, que nos acolheu e nos recebeu e nos tornou seus filhos, uma vez que o pecado nos tirou dessa condição, nos tornando apenas criaturas de Deus. Mas aí a palavra diz que nós precisamos entender que houve uma transformação, um transporte desta condição de criatura e nós voltamos a ser filhos de Deus. E agora nós precisamos restaurar esta paternidade, o reconhecendo na prática como ele sendo o nosso Pai. E isso também, irmãos, foi maravilhoso entender. Quantos já estavam órfãos deste Pai Celestial, achando até que ele já não fazia mais parte da sua paternidade, da sua filiação, e que você não tinha mais a quem recorrer como sendo aquele que seria o seu Pai. Mas não somente esse Pai Celestial, mas também nós fomos encorajados a entender que existe uma paternidade reconhecida no reino de Deus, que são aqueles a quem nós reconhecemos como sendo autoridade sobre nossas vidas. Essa paternidade nunca pode ser delegada. Essa paternidade dentro do reino de Deus precisa ser algo reconhecido. E para que você reconheça alguém como sendo aquele que é o seu pai, a sua mãe, a autoridade sobre a sua vida no reino de Deus, precisa haver humildade no seu espírito. Humildade no seu coração, porque não é fácil você abdicar dos seus direitos para transferir esse para aquele a quem de fato não gerou você biologicamente. Mas no reino de Deus existe esta paternidade e a sabedoria nos ensina, como foi falado sábado passado no capítulo 1 de Provérbios, que nós precisamos restaurar esta paternidade. Ainda no assunto de sábado, veja só, aqueles que não estiveram aqui, aqueles que não acompanharam na live, perderam muita coisa. Então, ainda se tratando do assunto que foi falado sábado dentro de Provérbios, nós vimos também a questão da ganância do coração. Nós precisamos, para ter uma vida de sabedoria, revelada por Deus, a sabedoria vertical, nós precisamos arrancar do nosso coração a ganância. Ganância por quê, Edivaldo? Ganância por viver para mim mesmo. Todas as vezes que eu vivo algo que apenas satisfaz a minha alma, a minha carne, o meu prazer, que apenas é objeto de satisfação para o meu ego,
eu estou me tornando uma pessoa gananciosa. E isso me arranca do princípio da sabedoria. Então, esses foram os assuntos abordados, assim, falado de forma panorâmica, no sábado passado. E hoje nós vamos dar continuidade a esta palavra de sabedoria, lendo assim para vocês e tentando falar alguns versículos dentro desse capítulo. É o capítulo 2 de Provérbios. Então, queridos, Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Você precisa ler Provérbios com essa consciência de que você está lendo um livro de sabedoria. Se tem algo importante que uma pessoa carrega em sua vida aqui na terra, chama-se sabedoria. Porque nem todos têm sabedoria. E nós vamos ver nesta noite o engano das pessoas por confundirem sabedoria com inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Então vamos lá. O livro de Provérbios, no capítulo 2, começa dizendo assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres os teus ouvidos atentos à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Veja só, queridos, Provérbios capítulo 2 começa dizendo o quê? Filho meu. Em Provérbios capítulo 1, nós vimos que há um reconhecimento de paternidade. É um filho reconhecendo um pai. Mas aqui, Provérbios capítulo 2, nós já vemos um pai reconhecendo um filho. E ele começa dizendo, filho meu. Vê só, queridos, como a sabedoria nos aproxima de Deus. Semana passada, nós estávamos longe e sem reconhecer quem era o Pai. Mas hoje, nós já temos um Pai no capítulo 2 que se achega em nós e diz assim, filho meu. Então, já começa no Provérbios capítulo 2, um reconhecimento de um pai para com um filho. E esse filho quem é? Diga assim, sou eu. Sou eu e é você. E ele diz assim, filho meu. Vê só, o Senhor te chamou de filho através de Provérbios capítulo 2. Você precisa entender nesta noite que o Senhor não te chamou de outra coisa. Mesmo que alguém ou você mesma tenha te chamado ou se reconhecido como outra coisa que não seja filho de Deus, a sabedoria te leva à condição de que o próprio Deus chega para você nesta noite e diz assim, filho meu. Então há um reconhecimento de um pai para com o filho. E ele está dizendo assim, se aceitares. Veja que Deus maravilhoso, queridos. Ele não chega aqui impondo nada para ninguém. Ele coloca uma condição. Ele diz assim, olha, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Ou seja, essa palavra, irmãos, ela vem carregada de algo. Essa palavra de sabedoria, ela carrega algo muito grande consigo. E aí o Senhor, ele sugere para nós que nós venhamos aceitar esta palavra, porque ele já nos considera o quê? Filhos. Mas ele diz assim, olha, se tu aceitares esta palavra, o que é que acontece? Ele vai permanecer nos revelando as coisas pertencentes aos filhos. O que essa palavra carrega, irmãos? O que essa palavra carrega aquele que está nos ouvindo nesta noite? Esta palavra, diga assim comigo, esta palavra, ela carrega resultados. Então, como é que nós vamos ter o feedback da palavra de Deus em nós quando nós a aceitamos? É quando a nossa vida passa a ser uma vida que tem resultados. Como tem sido a sua vida, queridos? Tem sido uma vida de resultados? Ou tem sido uma vida sem resultado algum para tudo aquilo que você busca no Senhor?
Então esta palavra ela é carregada e ela traz para nós resultados. As palavras do Senhor, irmãos, são carregadas de resultados. Enquanto você aceita esta palavra, você já pega para você o resultado. Preste atenção, não adianta nós estarmos em qualquer que seja o lugar, ouvindo aquilo que está sendo falado, ainda que se diga, entre aspas, que é a palavra de Deus, se nós não aceitarmos esta palavra. Porque só terá resultado quando nós aceitamos essa palavra. Eu às vezes carrego, irmãos, um pouco um peso na voz, porque é necessário que nós venhamos não só ouvir esta palavra. É necessário que haja uma aceitação nesta palavra, para que ela traga resultados exponenciais para as nossas vidas. Então preste atenção, as palavras do Senhor são carregadas de resultados. Então quando você aceita, você já pega o resultado. O que é que diz que você ouviu ou não a palavra de Deus? O que é que diz que você aceitou ou não a palavra de Deus? É com o resultado que esta palavra promove em sua vida. Dependendo do resultado que esta palavra ela promove na sua vida, é que vai identificar se você aceitou ou não a palavra de Deus. Não é maravilhoso isso, queridos? Sim ou não? E aí, se esconderes contigo, olha o que a palavra continua dizendo, se esconderes contigo os meus mandamentos, veja que interessante, irmãos. A palavra de Provérbios está dizendo aqui que nós precisamos esconder a palavra de Deus conosco. E quando nós ouvimos esta palavra, esconder, nós pensamos logo que é guardar ela para que ninguém ache, para que ninguém veja. Ou seja, o religioso sempre está com a palavra do lado de fora. Preste atenção, querido. Cobrando sempre da vida dos outros. Quando é que eu escondo essa palavra no sentido de guardar ela para que ninguém veja? É quando eu pego esta palavra e aplico ela apenas para que possa ser uma cobrança na vida dos outros. Mas essa palavra, ela não pode ser uma palavra escondida nesse sentido. Quando eu escondo esta palavra, conforme Provérbios está me pedindo, para que ela seja escondida, é quando eu guardo no sentido de conservá-la para que ela se torne uma prática e um estilo de vida para mim. Porque senão, queridos, eu vou apenas ser um religioso. Eu vou apenas pegar esta palavra e fazer com que ela seja uma cobrança na vida de outras pessoas, enquanto que na minha ela não vai fazer efeito algum. Ou seja, esta palavra, ela precisa ser guardada e buscada em sabedoria e carregada internamente em minha vida. Amém? Isso é como se fosse um crivo. O que é esconder a palavra de Deus? É pegar ela, guardar dentro de mim como se fosse um crivo. Todos sabem o que é um crivo? Um crivo funciona como se fosse um gabarito. Antigamente, nas provas mais antigas, que se fazia aí, elas não eram corrigidas automaticamente pela tecnologia como hoje. Depois que era feito as provas, pegava-se um gabarito para que essas provas pudessem serem corrigidas. Aí pegava-se um cartão e perfurava esse cartão nas respostas certas. O que é isso aqui? É um crivo. É um gabarito. Ainda são assim?
Então, aquilo ali é um crivo. Como é que esse crivo funciona? Com as respostas que são dadas ali na prova, pega-se esse crivo, esse gabarito e encaixa sobre a prova. E aqueles furinhos que estão ali, conforme as respostas que foram dadas, vão dizer se essa prova ela está certa ou se ela está errada. Então a palavra de Deus, ela chega em nossa vida e ela precisa ser guardada como se fosse esse crivo. Como se fosse esse crivo. Porque quando nós tomamos decisões, quando nós tomamos atitudes, quando nós fazemos algo para saber se está ou não de acordo com a palavra de Deus, nós pegamos a palavra e colocamos sobre a nossa vida. E aí, aquilo que a palavra nos mostra, vai nos dizer se nós estamos dentro de uma margem de erro ou de acerto. É sabedoria ou não é? É sabedoria ou não é? É sabedoria, queridos. O crivo da palavra precisa estar em nós. É por isso que esse gabarito, nas provas, eles são altamente guardados. É ou não é? O Wilson falou que no Enem é assim. Foi, Wilson? Então, quem tem acesso a esse gabarito do Enem? Ninguém. A não ser aqueles que estão responsáveis para corrigir as provas. Então, queridos, a palavra de Deus precisa estar guardada em você, precisa estar escondida em você, a esse ponto, de que mesmo que ninguém veja ela exposta, mas na tomada de decisão, ela precisa fazer parte do crivo, para que você não possa errar tanto diante do Senhor. Está claro, queridos? Então, a palavra de Deus precisa ser como um crivo e estar guardada em nós para que ninguém veja, e sim para que ela possa estar protegida. E para que serve a palavra guardada desse jeito, Edivaldo? Queridos, preste atenção. Preste atenção você que está nos ouvindo. Preste atenção vocês que estão aqui. Todos os dias nós recebemos convites. Sim ou não? Esses convites vêm de quem? Vêm de pessoas, vêm da nossa mente, vêm da nossa carne, vêm da nossa alma, vêm de todos os lugares e de todas as pessoas com quem nós nos envolvemos. É ou não é? Mas aí quando esses convites vierem dizendo que essa é a resposta certa que você tem que dar para a vida, se você não tiver o crivo para comparar, você pode errar. É assim ou não é quando você vai fazer uma prova? Tem 3 alternativas bem parecidas. E a sua mente às vezes fica confusa. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Está parecendo tanto que é a letra C. Mas sabe por que você não tem a certeza? Porque você não tem o crivo. Você não tem o gabarito. Você não tem a palavra de Deus. E aí, quando essa pergunta ela é feita para você, ou esse convite, essa proposta é oferecido a você, você muitas vezes escolhe a alternativa errada. E aí, quando você vai comparar com o crivo, você errou, você perdeu. Foi uma resposta que não estava certa. Tem um texto aqui em João, capítulo 15, no versículo 3, que, enquanto o Edivaldo compartilhava essa questão do crivo aí, né? Eu acho que esse texto dá respaldo para o que está sendo falado. João, capítulo 15, no versículo 3, diz o seguinte: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo.
se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Amém? Então, como o Edivaldo está explicando aí, irmãos, esse crivo ou esse gabarito é o próprio Cristo sendo o modelo, a referência para que nós venhamos seguir, copiar, praticar, ser iguais. Amém? Sem esse gabarito, a gente não consegue gerar frutos. Muito bom o complemento da palavra, né? É isso que tem que acontecer. Os irmãos precisam participar. Não basta apenas ouvir, né? Então é dessa forma, queridos. Quando vierem os convites, nós precisamos ter o crivo. Quando vier as tentações, será que alguém aqui já passou por alguma tentação? Será que as pessoas que estão nos ouvindo já passaram por tentações? Todos nós, né, Edmilson? Todos nós, todos os dias, sofremos e passamos, somos convidados, né, e somos assediados por tentações. E o que é que nos leva a ceder às tentações? É a falta do crivo. É a falta da palavra escondida em nós. Escondida em nossos corações. Você lembra que Jesus ele saiu de um jejum de 40 dias. Quantos lembram desse episódio? E após ele sair desse jejum, ele foi o quê? Tentado. Queridos, o próprio Jesus foi tentado. E quando ele foi tentado, foi dito para ele assim, ó: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Não está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que tu não venhas sequer se machucar, tropeçar em pedras, morrer ou acontecer qualquer tipo de acidente contigo? Aí o que foi que Jesus fez? Ele buscou o crivo. Irmãos, parecia que essa resposta era certa, sim ou não? Porque está escrito que o Senhor dá ordem aos seus anjos. Muitas coisas vêm para nos tentar como se fosse uma casca de banana. Parece estar tudo certinho. Olha, não tem problema não. Nós somos irmãos, nós estamos juntos. Se a igreja está junto, então pode tudo. Não tem pecado nisso não. Não tem erro nisso não. Veja que a tentação, ela vem com uma sutileza maior que um convite. O convite vem para você analisar e decidir. Mas a tentação, ela já traz uma forma pronta para te oferecer aquilo que vai te levar a uma atitude errada. E aí o que é que acontece? Jesus, naquele momento em que Satanás diz para ele assim: olha, está escrito. Preste atenção, queridos. Jesus pega o crivo, que é a palavra de Deus. Quando ele encaixa, onde era que estava o crivo? Guardado, escondido dentro dele. E aí quando ele pega esse crivo, irmãos, que era a palavra de Deus, e ele encaixa naquela proposta de Satanás, ele viu que aquela resposta estava errada. E ele disse: não é essa resposta não. Porque Satanás também está escrito. Irmãos, é isso que nós temos que ter em nós como sendo a palavra de Deus guardada, escondida em nossos corações. Porque quando vierem os convites, quando vierem as tentações, aí tem a palavra que quando você coloca o crivo, está lá a resposta certa a ser dada a você. E o que é isso? Sabedoria.
Isso chama-se resultado. Quando nós fazemos uma prova no Enem, nós precisamos e nós esperamos, ansiosos pelo quê? Pelo resultado. É ou não é? Mas esse resultado ele só vai ser positivo se nós estivermos com o crivo aplicado nas nossas respostas ou nas nossas atitudes. Quando é que nós temos o crivo? Quando nós ouvimos a palavra e nós guardamos, escondemos ela em nós. Entenda isso, irmãos. Só desta forma nós vamos conseguir evitar que haja tantos erros em nossas respostas para com o Senhor. Então repita assim comigo: eu aceito as palavras do Senhor. Se você aceita, você vai guardar e você vai ter no seu coração o crivo, o gabarito, para comparar com aquilo que vier como proposta para a sua vida. É assim ou não é? Quantos erros, né? Quantas falhas. Quantas vezes você para e você diz assim: como é que eu pude fazer isso? É assim ou não é? Como é que eu tive a capacidade, Senhor, de não resistir isso? É assim ou não é? É assim quando a gente faz uma prova do Enem ou não é? Como é que eu errei essa resposta? Estava tão clara na minha mente. Mas é porque você não tinha o crivo. Quando você aceitou aquela proposta, quando você aceitou aquela tentação, quando você cometeu aquele erro, é porque a palavra de Deus não estava guardada, escondida. Você não tinha aceito a palavra de Deus em você. Mas nesta noite, irmãos, a sabedoria, ela está nos ensinando a fazer isso. Entenda isso como sendo a sabedoria. Os mandamentos de Deus são o crivo para as nossas vidas. Os mandamentos de Deus é o crivo para a sua vida. O que é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o crivo. Se o que você vai fazer, você encaixa o crivo da palavra e aquilo mostra que você está amando a Deus sobre todas as coisas, essa resposta está certa, correta. Mas se aquilo que você vai fazer como tomada de decisão, se aquilo que você vai fazer como ceder ao convite, não leva você a estar amando a Deus e nem ao seu próximo, essa resposta está errada. Por mais bonitinha que pareça ser, por mais prazerosa que pareça ser. Queridos, porque a tentação, ela não vem como aquela aparição de filme de terror, não. A tentação, ela vem com uma aparência de atração, de atrair. A tentação, ela é uma chave, e a sua vida sem a palavra de Deus é como se fosse uma fechadura. Quando ela chega, ela encaixa perfeitamente. E aí é só virar, abrir e correr para o abraço. Por isso, queridos, nós precisamos da sabedoria. Sem a sabedoria, nós não vamos saber tomar essa decisão. Como que é isso, Edivaldo? Tudo que vou tomar como decisão, eu coloco o cartão perfurado. Você vai levar essa temática para a sua casa a partir de hoje. A sabedoria vai te ensinar a fazer isso de modo prático, né? Bem lúdico, mas bem prático. Você vai levar esse cartãozinho perfurado para casa, que é o quê? A palavra de Deus em forma de mandamento. Então, tudo que você for fazer, você vai pegar esse cartão perfurado e você vai encaixar em cima daquilo que você for fazer. Aí vai dizer se você está amando a Deus e se você está amando o próximo.
É fácil ou não é? Então, se a resposta estiver em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aquilo é sabedoria. Me trará o quê? Resultados. Tudo aquilo que é sabedoria vai trazer para a sua vida resultados. Tudo aquilo que não for sabedoria vai trazer para a sua vida prejuízo, problemas, angústias, dores e grandes perdas. Então, se você é uma pessoa que quer ter uma vida de resultados em qualquer área da sua vida, você precisa aplicar nas suas atitudes o crivo da palavra de Deus. Então, a palavra continua dizendo assim: para fazer os teus ouvidos atentos à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento. Passa a mãozinha assim, ó. Você, irmãos, que já poderia estar aprendendo, mas você não tem ouvido atento à palavra de Deus. Você não atentou para a palavra de Deus. Fala assim neste momento: eu preciso treinar meu ouvido e meu coração a serem inclinados à palavra de Deus. Você lembra da semana passada? O ouvir, ele gera o quê? Fé. Queridos, vocês têm que pôr esta palavra em prática. O ouvir a palavra de Deus vai gerar em você o quê? Fé. A fé gera sabedoria? Não. A fé gera inclinação que vai te impulsionar à prática. E a prática, que é a sabedoria, vai trazer para você resultados. Então você precisa treinar o seu ouvido. Sabe qual é o problema? Nós reunimos. Nós ouvimos, mas nós não estamos com o coração treinados a receber esta palavra e esconder ela em nossos corações. Então, nesta noite, nós precisamos treinar o nosso ouvido e inclinar os nossos corações àquilo que é a palavra de Deus. Para ter discernimento ou entendimento todos os dias. Quando é que você vai ter o discernimento que aquilo que você está para tomar como decisão faz parte da sabedoria ou não? O crivo. Lembra que a semana passada nós falamos de discernimento? Ficou mais fácil hoje ou não ficou? Porque ficou vago, discernimento, como é que eu vou ter discernimento? Senhor, eu ouvi falar que eu preciso ter discernimento, mas cadê esse discernimento? Eu ainda estou em dúvida, eu não sei se isso é certo, se não é, se isso é vida, se não é. Vamos falar a palavra mais atual, se isso é da vontade de Deus ou se não é. Já teve essa dúvida em você? Todos os dias. Mas sabe por que você tinha essa dúvida e essa dúvida acaba hoje? Porque você não tinha o crivo. Está mais fácil hoje ou não está? Quer saber se é a vontade de Deus? É só colocar o crivo. Quer saber se é da vontade de Deus o casamento, a viagem, a roupa, a compra da casa, o cônjuge, qualquer coisa que você for fazer? Pega o crivo, coloca em cima e ele vai te mostrar qual é a resposta certa. Que Deus maravilhoso, irmãos. Ele quer que nós façamos uma prova, mas ele pegou o gabarito dessa prova e colocou na nossa mente. Esse Deus quer que a gente erre, irmãos? Não quer. Quem é que quer que nós venhamos errar? Nós mesmos, porque nós pegamos esse crivo, guardamos dentro da gaveta e vamos tomar decisões por nós mesmos. Aí quando vem a tentação, cai. Aí quando vem o convite, cede. Aí quando vem a tomada de decisão, fica em dúvida. Aí quando é para você agir, você para. Por quê? Porque o crivo, o gabarito, que é a palavra de Deus, você guardou dentro de uma gaveta. E ele só serve, sabe para quê? Para você apontar a vida dos outros. Aí quando alguém erra, você pega esse crivo e cola na vida daquela pessoa. Aquela pessoa errou. Era para fazer assim, olha como foi que ela fez.
Aí quando alguém peca, você pega esse crivo e você cola nas costas daquela pessoa que pecou. E diz assim, ó, essa pessoa está errada. Essa pessoa acabou de pecar. Como é que você sabe? Olha aqui como era para ela fazer. Queridos, cada um de nós recebemos um crivo de Deus. As respostas que Deus perfurou, ali o cartão, para que você possa aplicar na sua vida, não é da mesma forma que ele perfurou para que o outro possa aplicar na sua vida. Cada um necessita de um crivo, porque cada um tem uma debilidade, uma necessidade, uma carência com relação ao cumprimento da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar? Então, queridos, é da seguinte forma: para ter discernimento ou entendimento todos os dias. Preste atenção. Preste atenção nisso que eu vou falar, queridos. Tudo aquilo que se está na terra se entende com o crivo da terra. Não queira espiritualizar aquilo que não é espiritual. Você está para casar com alguém, mas você espiritualiza demais isso. Estou orando, quando Deus me mostrar, quando Deus fizer, quando Deus me mandar o varão, a varoa. Queridos, tudo que é da terra tem o crivo da terra. Quem vai mostrar esse crivo para você não é o crivo vertical, é o horizontal. O que é que você vai olhar? O caráter, a índole, você vai olhar qual é o propósito, qual é o foco, você vai olhar como essa pessoa se comporta na sua família, se é um bom filho, como é que ele se comporta, qual o estilo de vida dele, qual o propósito da vida dele, se encaixa com aquilo que você quer para um esposo para você, sim, case-se. Ele tem um propósito em Deus, case-se. A mulher não, é a mulher que cuida da casa, que quer ter uma família, quer cuidar dos filhos, quer crescer, é a mulher atual, tem foco, tem objetivo, quer empreender, quer ajudar o marido financeiramente, se encaixa com aquilo que tem um perfil para ser uma esposa para você, sim, case-se. Não queira encaixar o crivo vertical no crivo horizontal. Quando você está para tomar decisão em algo que é da terra, você tem que olhar a terra, a natureza. O que é a natureza? Pegou a semente, plantou na terra, regou, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore e dar frutos. É uma sequência natural. Mas aí você se apaixona pela estética, pela beleza, você se apaixona por outras coisas. Aí você quer encaixar isso no crivo horizontal, do crivo vertical. Aí você se casa e depois diz, mas Senhor, foi a mulher que tu me desse, foi o marido que tu desse, olha, cuida disso. Vou orar, o Senhor tem que fazer isso, tem que mudar, tem que transformar. O Senhor não vai se meter nessas coisas. Porque Ele te deu a capacidade de você pegar o crivo e colocar sobre a prova. Você está entendendo, queridos? Não espiritualize aquilo que não é espiritual. Tudo aquilo que é da terra precisa ser usado o crivo da terra. É uma boa semente? Esse emprego aqui é uma boa semente? Eu vou poder plantar, eu vou poder regar, eu vou poder colher frutos dele? Às vezes sim, às vezes não. Sabe por quê, queridos? Às vezes é um emprego que não vai permitir mais que você tenha uma vida de comunhão. Ele vai usar justamente aquele tempo que você tinha para aplicar ele no reino. Precisa do crivo de Deus para isso? Precisa do crivo vertical para isso? Não precisa. Mas acontece que o seu coração, ele não aceita o que a realidade das circunstâncias e da situação está mostrando para você. Aí você diz, eu vou trabalhar porque eu preciso. E Deus vai mudar essa situação. E eu vou dizer para você, Deus não vai mudar coisa nenhuma.
você vai ficar naquele emprego, você vai perder o reino, você vai ficar oprimido, você vai perder a vida de comunhão e com pouco tempo você sequer acredita mais na palavra de Deus. Cheio de problemas, cheio de angústias, cheio de revoltas, cheio de coisas que vêm a acusar o reino de Deus. Então, se você quer tomar uma decisão com aquilo que é da terra, use o crivo da terra. A fé, irmãos, ela não se entende com a natureza, com aquilo que é natural. O crivo que você vai usar como sendo vertical é o crivo que vai exigir de você fé. Aquilo que os seus olhos, eles ainda não estão vendo, mas você tem a certeza por conta da palavra de Deus que está em você, que aquilo é de Deus e vai dar certo, e você vai lá e aplica. Mas para isso você precisa ter o quê? O crivo. Ter esse crivo, irmãos, não é algo tão fácil, porque para ter esse crivo você precisa ter uma vida separada do pecado, separada da carne, separada do viver da alma. Com a vidinha que nós temos de independência em Deus, nós nunca vamos ter o crivo guardado em nossos corações. A palavra de Deus guardada em nossos corações. Então a fé, queridos, ela não vai ser nunca entendida com as coisas naturais. Se entende a fé através do metafísico. Quando é que você entende a fé? Quando todo mundo está dizendo que não, mas você tem a certeza que sim, porque a palavra de Deus já trouxe essa realidade em você. Quem já viveu essa experiência aqui? É bom, né? É real? É real. Então, a fé só vai ser usada, entendida com o metafísico. Aí acontece o quê? O sobrenatural. O que Deus está querendo revelar para o homem através da sabedoria é o sobrenatural, porque o natural não precisa do crivo de Deus. Nós vamos ver nesta noite o que é necessário para viver o natural. Quer entender, irmãos, uma coisa da terra? Ative a natureza, ative o que é natural. Pegue o exemplo ali da semente, como eu já falei. E aí você vai entender o que são as coisas da terra, as coisas naturais. Quer entender as coisas que os olhos não veem? Ative o crivo sobrenatural. O que é o crivo sobrenatural? Fé. Ative a fé. Versículo 3, ainda do capítulo 2, aqui de Provérbios. Se clamares por conhecimento e inteligência, alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como ao tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, irmãos, é forte demais. Quantos reúnem, estão na presença de Deus, tantos anos, há tanto tempo, e não conhece ainda, não tem ainda o conhecimento de Deus. Se você conhece Deus, você conhece tudo. Tudo. Jó foi um homem que viveu essa experiência. Jó é citado ali no início do seu livro como sendo um homem reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal, oferece sacrifício pelos seus filhos. Aparentemente um homem perfeito, politicamente correto, mas era um homem que não conhecia, não tinha o conhecimento de Deus. O que era que Jó tinha? Inteligência. O que é que muitas vezes nós temos na nossa vida, na presença de Deus? Apenas inteligência. Jó era um homem inteligente porque ele sabia que aquilo ali ia trazer o que para ele? Poder. Ia trazer para ele respeito. Ia trazer para ele um diferencial entre as pessoas. E Jó passou a ser uma pessoa tão respeitada por aquela população, que quando ele passava nas praças, as pessoas mais humildes, mais simples, baixavam a cabeça.
Tão grande era a imponência de Jó perante aquela sociedade. Quando Jó se aproximava de alguém que estava sentado, logo alguém se levantava para dar o lugar para ele, porque era um privilégio dar o lugar para Jó. Mas era um homem que não tinha o conhecimento de Deus. Então, queridos, não adianta o quanto que você tem de respeito, de admiração, o quanto que você tem de inteligência, o quanto que você tem de fama, o quanto que você tem de poder, se você não tem o conhecimento de Deus em você. E em Jó 42, versículo 5, a palavra diz que Jó reconheceu isso que faltava nele, e diz assim: antes eu te conheci apenas de ouvir falar. Quanto tempo, irmão, nós vamos passar só ouvindo falar de Deus? Antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Eu não tinha o conhecimento de Deus. Aí ele diz: mas agora eu te conheço de contigo andar. Então, queridos, a proposta da sabedoria de Deus para nós é nos fazer conhecer um Deus de perto, conhecer o seu conhecimento. E isso não é fácil. Jó passou a conhecer o Senhor e aí ele passou a entender tudo. E se arrependeu e se humilhou por não ter vivido uma vida de sabedoria. A palavra diz que Jó disse que se arrependeu ali, ele se arrependeu amargamente por não ter conhecido um Deus e vivido dentro de uma vida de sabedoria, e ele se humilhou quando ele entendeu isso. Então, para que você tenha o conhecimento de Deus e passe a ter o crivo de Deus para aplicar nas suas atitudes, você precisa ter humildade em seu coração. Porque às vezes a imponência da sua religião já disse que você sabe tudo. O menino sabe tudo. Ele sabe tudo. Sabe nada, queridos. Para saber as coisas de Deus, precisa conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. E tudo que Jó fazia era só de forma religiosa. Ele era temente a Deus, porque a religião mandava ele temer a Deus. Muitas vezes é assim com você ou não é? Muitas vezes é assim com o religioso ou não é? Ah, eu não tomo isso não. Por quê? Porque minha religião não permite. Ah, eu não faço isso não. Por quê? Porque minha religião não permite. Eu não uso brinco não, porque a minha religião não permite. Eu não uso calça não, porque a minha religião não permite. Eu não faço isso porque a minha religião não permite. Jó fazia todas essas coisas porque a religião dele não permitia. Ele era apenas uma pessoa religiosa. Talvez nós reunimos todos os sábados porque a nossa religião nos manda reunir. Não faça isso, queridos. Não faça isso apenas pela inteligência, pela religião. Mas faça isso pela sabedoria. Porque quando você faz isso pela religião, você faz crescer apenas a sabedoria horizontal. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Preste atenção, irmãos. Ele revela a verdadeira sabedoria para os retos. É aqui que ele revela sobre a sabedoria vertical e a horizontal. Então, repete assim comigo todo mundo. Eu quero a verdadeira sabedoria. Porque se a palavra diz que ele reserva a verdadeira sabedoria, é porque existe a sabedoria que não é verdadeira. Então, nós precisamos buscar a verdadeira sabedoria. E o que é a verdadeira sabedoria? A sabedoria vertical, aquela que nos dá um crivo para colocar sobre as nossas decisões. Porque a sabedoria horizontal, muitas vezes, não é uma sabedoria verdadeira. Pode ser apenas fruto da nossa inteligência. Pode ser fruto apenas da nossa alma. Fruto apenas do nosso querer. A sabedoria, irmãos, ela é uma pessoa.
O Wilson frisou isso muito bem naquele versículo. Sabe por quê? Sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Sem Ele não se tem fruto, não se dá fruto, porque Ele é a sabedoria. Será que você, durante esses dias, você está entendendo que a sabedoria é o Senhor? A sabedoria não é uma filosofia, a sabedoria não é uma ideia. A sabedoria é Cristo em nós, crescendo, reinando, governando, dominando, todos os dias. Então a sabedoria é uma pessoa. E no versículo 16 a palavra diz assim, para te afastar, preste atenção que isso é muito interessante, para te afastar da mulher estranha. Sim, da mulher estranha que lisonjeia com suas palavras. Ah, queridos, como isso aqui engana tanta gente. A sabedoria quer nos afastar da mulher estranha. Essa mulher aí, irmãos, é a tolice. Essa mulher aí é a incompreensão da sabedoria. Essa mulher aí é a sua alma sem o governo de Deus. Ela se ilude por qualquer coisa. A sua alma, a sua vida, sem a sabedoria do alto, ela se ilude por qualquer coisa. Por qualquer elogio que você recebe. É assim ou não é? Você entra numa faculdade, as pessoas começam a elogiar porque você é uma pessoa descolada. Olha como ela é descolada, olha como ele é descolado. É um crente moderno. Um crente assim eu queria ser. Um crente assim que gosta de piada, de palavrões, que gosta de tudo aquilo que não faz parte daquele contexto gospel, que é para frente, que não rejeita nada, que nada está errado. Assim eu queria ser. Nossa, você é uma pessoa fantástica. Elogio da mulher estranha. Ah, você é um crente moderno. Desse jeito eu queria ser, porque de vez em quando você toma um golinho, não fica embriagado, mas toma um golinho. Você dança quando está com vontade, você participa de coisas, enfim, você é moderno, você é para frente. Assim eu quero ser. É um elogio ou não é? Mas é um elogio da mulher estranha. A palavra diz que nós precisamos nos afastar da mulher estranha. Estranha que lisonjeia com suas palavras. Essa mulher, irmãos, ela quer todos os dias nos afastar da verdadeira sabedoria. Porque ela é a sua alma sem governo. Ela se ilude porque qualquer coisa, qualquer elogio ela recebe. Cuidado com palavras, viu? Ei, cuidado com palavras. Cuidado com elogios. Cuidado, queridos. Porque se vier da mulher estranha, pode capturar você e levar você para não ser aprovado no crivo de Deus. Preste atenção. Elogio é bom. Mas elogio é bom só para cheirar. Para comer, não. Para comer é a palavra. Não é ruim o elogio, irmãos. Mas nós precisamos ter equilíbrio e cuidado com o elogio. Principalmente da fonte que vem esse elogio. Toda relação, ela começa com um alto grau de confiança. É assim ou não é? Você deixa alguém entrar na sua casa sem você confiar? Não. Você passa a caminhar, andar, viajar, estar com alguém, se você não confia nele? Respondam? Não. Você troca o WhatsApp todos os dias, fala da sua vida pessoal com alguém que você não confia? Muitos fazem isso, mas é loucura. Mas, na maioria das vezes, não. Não é verdade? Então, toda relação, ela começa com um grau de confiança. E se você quiser, irmão, ser acessado por qualquer pessoa, sem que você dê autorização, é só deixar ela te fazer um elogio, e esse elogio entrar dentro de você. Quando você faz isso, acabou. Você é capturado para uma vida que vai levar você a se tornar
dependente e vulnerável daquele a quem te fez um elogio. Então, queridos, cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios que você tem recebido no meio em que você tem andado. Até porque a vida de um cristão autêntico é para receber muito mais críticas do que elogios. A vida de alguém que carrega o crivo de Deus no seu coração é uma vida que vai receber crítica por onde ela anda. Porque não é compatível. Porque é diferente. Porque você é o chato, você é o diferente. Você é o que nada está bom, que não concorda com nada, que não aceita nada. E aí, quando esses elogios vierem, preste atenção de onde eles vêm e que intenção eles têm para com você. Para que você não se torne vulnerável e dependente daquele a quem te fez elogios. Portanto, muita cautela com elogios. A sabedoria está nos ensinando nesta noite que nós precisamos ter muita cautela com os elogios. Amém? Preste atenção, queridos. Já vou encerrar por conta da hora, né? Felizmente, o tempo é o nosso inimigo. Versículo 21 diz assim: os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. O que é isso aqui? É o crivo do Senhor. O crivo é quem anda na retidão. O crivo é quem vai te ensinar a andar na retidão. Retidão não significa andar sem pecar. Há uma confusão nisso aí, porque você quer andar em retidão e você acha que andar em retidão é aquele que anda sem pecar. Não é isso. Mas significa andar focado no alvo. Você errou aqui, você pecou, você se levanta, você se arrepende e o seu olhar não é para aquele erro. Você não fica prostrado olhando para aquele erro. Você vai se levantar e você vai continuar olhando para o alvo. E caminhe. Isso é andar em retidão. Significa, irmãos, andar focado no alvo e não virar, nem parar, e nem ir para a esquerda ou para a direita. Se você errou, não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Foque no alvo. Continue andando. E aí você vai ter uma vida em retidão. A palavra também diz que permanecerão ali os retos de coração. Quem são os retos de coração? Não são os que nunca erram. São os que sempre se arrependem. Quem são os retos de coração? Os Davis da vida. Davi errava muito. Dá nem para contar aqui os erros de Davi. Mas o que é que demonstrava que Davi, ele era reto de coração? A palavra o denomina até como homem segundo o coração de Deus. É que ele sempre se arrependia. O problema não está em você apenas ter errado. O problema está em que você errou e você não se arrependeu. Você deixou aquele pecado como sendo algo natural, normal, aquilo que fez parte da sua história e do seu dia a dia. E aí você deixou de ser uma pessoa reto de coração, porque você foi bloqueado, travado com aquele pecado, com aquele erro, e não teve a capacidade de se arrepender. Tem gente que acha que os retos são os que não erram. Só tem um, irmãos, que não erra. É Jesus. Esse nunca errou e nunca vai errar. Os retos são aqueles que, se alguém os tirar do caminho, qualquer caminho que ele tiver, ele mira no alvo. Ah, eu estava andando aqui, me envolvi com alguém, essa pessoa me chamou para esse caminho e eu saí dos caminhos de Deus. Ali onde ele está, ele olha para o alvo e ele marcha. Ninguém segura ele mais. Para aí, mulher, mas ainda falta isso e isso. Para aí, meu irmão, mas ainda falta isso e isso. Não me interessa, eu tenho um alvo. E caminha em direção a esse alvo. Esses são os retos de coração. Esses são os justos. Qualquer caminho que ele estiver, não vai o conter. Entende ou não? Isso aí, irmãos, é que o Senhor quer nos mostrar que é a sabedoria. E o que é que ele está falando para nós? Que isso aí é governo sobre as nossas vidas. O dia em que você descobrir que vai acontecer
um governo real na terra, e esse governo é Jesus, e que nós é que vamos governar com ele. O dia que isso for uma realidade dentro de você, você deixa de tomar tantas decisões fora do crivo do Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 26 diz que ao que vencer, eu darei autoridade sobre as nações. Como é que nós vamos ter autoridade sobre as nações no mundo vindouro se eu não consigo vencer as minhas atitudes, as minhas vontades, as minhas tentações hoje? O caminho do justo só tem um justo, Cristo, porque Ele é que é o caminho do justo. Ele é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. Quem estiver fora desse caminho, queridos, irmãos, isso é um caminho. Isso é um caminho. E esse caminho precisa ser trilhado todos os dias em nossas vidas. Então, para que nós tenhamos o caminho do justo, nós precisamos trilhar Jesus todos os dias. De tudo que você deve pedir ao Senhor, peça a Ele sabedoria. Ei, irmãos, você que acorda de manhã pedindo tantas coisas para Deus que já está pronto, e você nem sabe, peça não. Peça não isso não. Peça sabedoria a Ele. Porque a sabedoria vai levar você a viver o crivo. Olha, queridos, um dia esse crivo vai chegar nas nossas vidas. Um dia o Senhor vai comparar o que Ele nos deu como sendo a sua palavra com aquilo que nós fizemos com ela. Será que você está entendendo isso? Esse crivo um dia vai ser colocado sobre a prova que você aplicou aqui na terra. Cada atitude, cada ação, cada desobediência, cada rebeldia, cada palavra, vai ser colocado um crivo sobre isso. E aí vai haver muito choro, queridos. Porque depois que o portal fecha, não tem mais como entrar. Vamos adiante, né? Então repete aí isso comigo. Sabedoria não é qualidade humana. Você que se gaba tanto por ser uma pessoa sábia. Sabedoria, queridos, não é uma qualidade humana. Se você a tem, é porque Deus deu. Se você não tem, é porque você não tem pedido a Deus. Mas a sabedoria não é uma qualidade humana. A inteligência é. Por isso que a inteligência, ela vale bem menos que a sabedoria. Quantas pessoas inteligentes aí no mundo, mas não têm sabedoria? E quantas pessoas que têm pouquíssima inteligência? Aquela irmãzinha humilde lá da roça, que varre a casa com a vassoura de botão, aquele mato que nasce ali, na caatinga. Que não sabe nem ler, só tem um dente na boca, não tem instrução colegial nenhuma, mas é cheia de sabedoria. Irmãos, o meu pai, ele não sabia praticamente ler. Mas era uma pessoa tão sábia. Todas as vezes que nós conversávamos com ele, nós tínhamos um conselho que nos fazia crescer. E às vezes eu pensava, como pode? Uma pessoa que não estudou, uma pessoa que nunca teve uma vida de profundidade, de conhecimento da Bíblia, ter tanta sabedoria guardada em si mesmo. Então, queridos, a inteligência, ela é sim uma capacidade humana, mas ela é inferior à sabedoria. Esse é um detalhe. A sabedoria, ela vale muito mais que a inteligência. Coloca isso na mente de vocês. Coloca isso na mente de vocês, que anda buscando só o desenvolvimento da inteligência. Vocês precisam buscar também a sabedoria. A inteligência, é por isso que ela, irmãos, ela vale muito menos que a sabedoria. Porque o Senhor, Ele é quem dá a sabedoria. Precisamos então fazer mais acessos de sabedoria do que de inteligência.
É bom o acesso de inteligência? Não é só bom, como é necessário. Nós precisamos estudar, nós precisamos progredir, nós precisamos buscar o nosso desenvolvimento de capacidade profissional, desenvolver o nosso potencial, fazer amizade, viajar, conhecer, comprar, acumular, guardar, enriquecer. Tudo isso é fruto da inteligência. Isso é bom? É bom. É necessário. Mas sem sabedoria isso não vale nada. Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso é temporário. Por mais que nós venhamos acumular, guardar, alcançar, crescer, ter, por mais que nós tenhamos fama, poder, dinheiro, quando chegar o dia que a nossa carne findar, tudo isso ficará. Então a diferença do que nós acumulamos pela inteligência, do que nós adquirimos pela sabedoria, é que aquilo que a nossa inteligência vai nos proporcionar, vai ficar aqui, é temporário. É bom? É, mas é findável. Mas tudo aquilo que vier através da sabedoria é eterno. Ei, preste atenção. É bom ter aqui? É, mas muito melhor é ter lá. Sim ou não? Mas às vezes você não crê que existe o lá. Aí você se apega só em acumular aqui. Aí você valoriza mais a inteligência. Ah, eu sou bom nisso. Ah, eu sou bom nisso. Ah, eu faço isso. Ah, eu vou buscar isso. Faça, busque, tenha, mas não abandone a sabedoria, porque senão no dia que você findar a sua vida bios, a sua vida da carne, tudo o que você acumulou ficará sem efeito algum para você. Está claro isso, queridos? Isso é um detalhe. Se fizermos as coisas, tomarmos atitudes, decisões, só pela inteligência, isso não é o suficiente. O que é inteligência? Poder de tomada de decisão aqui na Terra. Precisamos ter isso? Sim. Todos os dias nos é exigido que nós venhamos tomar uma decisão. E para isso nós precisamos usar o quê? A inteligência, se for voltado para as coisas da terra. Então isso é inteligência. Mas isso, queridos, até um robô faz. É ou não é? O que é que está sendo trabalhado hoje? A inteligência artificial. Aí você pega um robô, você programa ele. E o que é um robô inteligente? Aquele que tem tomada de decisão. Quem já foi ali no Shopping Park? Aquele da Cruz das Almas, é o parque, né? Quem já foi ali e viu um robô fazendo sorvete? Lá tem um robô fazendo sorvete. Quem acha que está longe de nós, vá lá. Chega lá, tem um robô. Você aqui digita o que é que você quer. Eu quero uma casquinha com tantas bolas, com um sabor tal. E o robô vai lá, pega tal, volta, chega, entrega a você. Chega a ser estranho. O que é isso? Inteligência. Isso serve para Deus? Não. Isso serve para o homem. É bom, é a tecnologia, é o modernismo, é a inteligência artificial crescendo. Mas só serve para quê? O que você vai fazer com um robô inteligente depois que você morrer, queridos? O que é um robô inteligente? É o que tem esse tipo de atitude. Está sendo trabalhada também outro tipo de inteligência. Preste atenção, já vou terminar, viu? Está sendo trabalhado outro tipo de inteligência, a inteligência emocional. Quem já ouviu falar? Inteligência emocional é uma inteligência também artificial. É o poder absoluto de conseguir tomar decisões. Isso é inteligência, tanto no natural como no artificial. Muitas pessoas estão dependentes desse tipo de inteligência. Sabe por quê? Porque não acredita na sabedoria. Mas não basta só a inteligência, porque ela só vai acessar o que for eterno se conseguir acessar aquilo que é a inteligência vinda da sabedoria, ou a sabedoria. A inteligência é boa? Sim ou não?
Mas ela é o suficiente? Saia daqui com essa resposta convicta. A inteligência é boa? Mas ela é o suficiente? Não. Então não se contente com a inteligência. O que nós temos que fazer então, irmãos? Algo muito simples. Treinar o nosso cérebro para que ele possa ficar mais inteligente. Isso é, estudar para ele ter mais repertório. Porque a inteligência, ela precisa de um repertório. Então nós precisamos estudar, nós precisamos carregar o nosso cérebro, nós precisamos buscar mais repertório para ele. Quanto mais sábios, né, nós nos tornarmos na inteligência, mais nós vamos ter repertório para apresentar em nossas vidas, mas nós temos que buscar também a sabedoria vertical. Porque se nós aplicarmos a inteligência, quer seja emocional, artificial, ou a inteligência humana, sem a sabedoria vertical, tudo que nós alcançarmos como resultado ficará apenas aqui. A empresa, o carro, o dinheiro, a fortuna, o bem, a fama, o poder. Quantas pessoas nós vimos aí, famosos, abarrotados de dinheiro, chega uma notícia, morreu. Ficou para lá a fama, o poder, o dinheiro, ficou tudo o que ele acumulou, porque ele buscou apenas o quê? A inteligência. Cristãos podem ser inteligentes? Pode, mas ele precisa também ter a sabedoria, porque é a sabedoria que vai governar a inteligência do crente, do cristão. Da pessoa que está buscando o Senhor, daquele que quer ter uma vida conforme aquilo que Provérbios nos falou no início. Filho meu, o filho precisa ter sabedoria. Quanto mais sábios na vertical, mais resultados nós teremos na horizontal. Vamos repetir isso? Quanto mais sábios na vertical, mais resultados nós teremos na horizontal. Amém? Quisera que o meu cunhado pudesse ter tempo de dar ali um testemunho que é muito salvífico para mim. Porque foi um homem, irmãos, que ele buscou a inteligência. E quando a inteligência chegou até ele, ele não abraçou para si. Ele usou essa inteligência através da sabedoria. E quando o Senhor revelou para ele aquilo que estava no seu coração e que poderia ser aquilo que iria engrandecer o seu ego, trazendo ele como sendo uma pessoa inteligente e altamente capacitado, ele devolveu essa glória para Deus, dizendo que sem a sabedoria, o que ele é não seria, e o que ele tem não teria, o que o Senhor fez não teria sido feito. Então o Senhor abençoou ele dentro do princípio da inteligência, mas ele deu um testemunho e tem dado um testemunho de sabedoria. E é isso que o Senhor quer fazer para nós. Queria que ele contasse um pouco aí da experiência que ele teve quando o Senhor revelou e a forma que foi feito com relação à casa de Davi. Boa noite, graças e paz a todos. Meu cunhado agora me pregou uma peça, né? Me pegou de surpresa. Peço desculpa, porque era para a gente chegar mais cedo também, mas a gente se confundiu com o horário e chegamos um pouco atrasado. Como a Edval está falando, né? A sabedoria realmente de Deus, ela é a coisa mais importante na vida do cristão. Independente de você ser uma pessoa inteligente, você ter estudo ou não, ela é uma coisa multiforme na sua vida, né? Independente de quem você seja. Homem, mulher, criança. A sabedoria, quando ela vem de Deus, ela não escolhe tamanho, nem qualificação, nem graduação de vida, nada. Pediu ao Senhor fazer que nem Salomão pediu, né? A sabedoria o Senhor ele deu. E assim, o meu testemunho realmente é uma coisa que, na minha vida, é como a palavra de Deus. A gente lê a Bíblia e a cada versículo que a gente lê, o mesmo versículo, mas a gente entende de uma forma diferente, a gente tem outro entendimento. E o meu testemunho da casa de Davi, eu posso contar ele 1000 vezes, mas a cada vez que eu conto, eu sou edificado de outra forma, né? E ali foi isso mesmo, assim, o Senhor colocou no meu coração antes de eu ser cristão, e houve desistência, houve falta de coragem, mas num determinado momento o Senhor realmente me colocou de pé de novo, me deu a sabedoria necessária
né? Junto com a minha esposa, que também, sem ela, as coisas seriam mais difíceis. Não que ia deixar de acontecer, porque quando o Senhor planeja na nossa vida, Ele conclui, né? Mas Ele escolhe as pessoas para nos ajudar também. E ela também foi uma ferramenta poderosa para que tudo vinha ter corrido bem como correu. E assim, antes da inteligência, a gente precisou muito da sabedoria. Sabedoria e ousadia. Essas duas palavras, ela meio que anda junto, né? O Senhor, Ele te dá a sabedoria, mas Ele quer também em torno, de volta, a sua ousadia também. Então, é como Ele diz, né? Quando eu te mandar, tu vai. E não olha para trás, nem para um lado, nem para o outro, porque eu me responsabilizo. Então, foi o que aconteceu, né? A casa de Davi foi aberta sem nenhum centavo no bolso, né? Foi aberta sem nenhum centavo no bolso, sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo. O Senhor foi fazendo as coisas acontecer, mas também implantando em mim e na minha esposa, junto comigo, a sabedoria necessária, né? E, de certa forma, a ousadia também. Então, a gente fez muito bom uso daquilo que o Senhor colocou na nossa vida, que foi a sabedoria, ousadia e gratidão. Coisas fundamentais para a vida do cristão. É o alfabeto do cristão. Isso aí você tem que carregar no peito até a sua partida ou a volta de Cristo, né? Então, assim, como eu disse antes, Ele não escolhe por cor, por escolaridade, por nada. Eu também, o Edvaldo falando do pai de Laí, eu não tenho estudo quase nenhum, né? Não tenho estudo quase nenhum. A minha esposa é formada, tal, mas eu sou diferente, não tenho estudo quase nenhum. Mas coube a Ele me escolher. E eu fui corajoso, né? Fui corajoso, e aquilo que o Senhor foi derramando em mim, eu fui usufruindo, fui usando, fui me fortalecendo. E hoje a casa de Davi está de pé, fez 8 anos, né? Está com 8 anos e 2 meses, vai fazer 3 meses já. E ali é a história da minha vida, né? Aquilo é a coroa que o Senhor colocou na minha cabeça, uma joia que eu tenho que lapidar a cada dia e sempre ser grato a Ele. Amém? Obrigado, cunhado. Então, irmãos, para aqueles que não conhecem, Casa de Davi não é uma igreja não, viu? Casa de Davi é um centro estético automotivo que ele tem como empresa, mas que tem tratado, cuidado e consertado muito mais vidas do que carros. Então, queridos, quando a gente pratica a inteligência através da sabedoria, nós temos o quê? Resultados. Eu vou fechar aqui porque essa palavra vai ter que, do capítulo 2, vai ter que ser feita em 2 momentos. Sábado que vem a gente ainda continua aqui no capítulo 2. Mas eu queria só terminar dizendo algo para vocês. Lembrando que a inteligência, ela é boa e ela é necessária. Mas só acessa o físico. Preste atenção. A inteligência, ela é boa, ela é necessária, mas ela só acessa o físico. Os resultados, por maiores e melhores que sejam, eles são temporários. Enquanto nós vivermos, né? Quando ela é mesclada, preste atenção, aqui entra o testemunho do André. Quando a inteligência ela é mesclada com a sabedoria vertical, ela acessa o metafísico. Quando é que a sua inteligência passa a fazer parte da sabedoria de Deus? Quando você mescla ela com a sabedoria vertical. E aí ela acessa o metafísico, preste atenção. E tem resultados eternos. Porque o que Deus tem como plano para as nossas vidas não é apenas o findável, o natural. Não é apenas o físico. Ele quer que tudo o que aconteça em nossas vidas alcance aquilo que está na esfera eterna. Então, quando nós mesclamos a inteligência com a sabedoria vertical, nós acessamos aquilo que é metafísico e isso se torna eterno. Por isso, busquemos a sabedoria. Capítulo 2 de Provérbios, a gente encerra aqui essa primeira fase e nós deixamos para complementar no próximo sábado, porque ainda tem muita coisa a ser falada dentro desse capítulo. Mas eu espero que a palavra nesta noite tenha descortinado para nós a necessidade de nós vivermos segundo a sabedoria que Deus tem nos dado. E aí o que é que acontece?
Hoje foi falado, abordado alguns assuntos dentro desse aspecto da sabedoria. Primeiro foi o reconhecimento de que nós somos filhos. Primeiro tópico do capítulo 2 de Provérbios falou nesta noite a necessidade de nós reconhecermos que nós somos filhos. Amém? Filhos. Segundo, que eu tenho que treinar o meu coração, o meu ouvido para a sabedoria. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração precisa ser treinado assim como um músculo para que venha crescer e alcançar sabedoria. Terceiro, eu tenho que ter cuidado com os elogios. Foi boa essa palavra, né? Eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com os elogios. E saber ter o equilíbrio ao recebê-los. Então, todas as vezes que nós formos elogiados, não vamos nos curvar, nos render aos elogios. Vamos cheirar, vamos ter o equilíbrio e vamos saber se aquilo cabe ou não para que nós venhamos nos alimentar dele. E a terceira, a diferença entre inteligência e sabedoria. Ficou claro isso? Inteligência acumula na terra, acumula no físico. E sabedoria acumula naquilo que é eterno. Então, nós precisamos transferir a nossa inteligência para estar mesclada com a sabedoria e acumular aquilo que vai ser eterno em nossas vidas. Graça e paz a todos, uma boa noite. Obrigado àqueles que estiveram nas plataformas aí nos assistindo. Façam todos uma excelente semana. Que essa palavra possa ser degustada no decorrer da semana. Que possamos ter momentos de comunhão e desfrute desta palavra. Graça e paz, Jesus é o Senhor.